Então, professor, qual que é o problema fundamental aí, né? É muito legal, né? Tá todo mundo agora fascinado com a questão da inteligência artificial, vamos resolver todos os problemas. E aí, né, a gente tem que dar um passo para trás. Fala assim, o pessoal chegou lá na inteligência artificial e esqueceu que tem todo um processo de digitalização, né? Nos Estados Unidos, você teve 10 anos, a gente está completando agora 10, 12 anos de estímulo da digitalização completa, em que se canetou que todo mundo devia ter prontuário eletrônico, e a partir daí a coisa começou a virar. Então, nós estamos um pouquinho passos antes disso, mas o Brasil, como tem essa característica, né, a gente não tem uma inovação incremental, a gente acaba pescando tudo depois, quando as coisas já estão muito processadas. Então, nós estamos pegando uma consequência norte-americana de digitalização muito bruta aqui no Brasil, sem o parque digitalizado ainda. Então, a gente tem a oportunidade de ganhar algumas eficiências com isso. Então, a questão fundamental aí é o seguinte, tá bom, então, como é que eu capturo essa informação clínica? Como é que eu represento isso aí no seu digamos, na questão digital, ou mesmo no papel, e como é que eu transporto isso nos sistemas? Depois, a segunda questão, a solução técnica, ela é um pouco longe do entendimento do público geral, e ela é um pouco longe do entendimento dos decisores, do cara que caneta compra, e aí, curiosamente, no Brasil, ela é longe da academia, né? É um negócio que até hoje ninguém consegue me explicar, mas o pessoal da academia não consegue entender o valor disso aqui. Mas o pessoal do DataSUS, 2 anos atrás, eles entenderam e falaram assim, cara, a questão aí é a gente adotar um padrão de sintaxe digital para transportar informação pelos sistemas que seja rápido, leve e de fácil... Não, adoração não, né? Pelo amor de Deus, a adoção, né? Pronto, já está corrigido. Eu adoro o padrão também, então ele é de adoração também, mas assim, ele é de fácil adoção. O HL7 International começou nessa lenga em 87, um pouco depois que o professor Roberto falou, do DICOM. O DICOM, em 78, com os tomógrafos computadorizados, tendo que participar já de se inserir nos sistemas de informação, eles tiveram, né, que encarar a seguinte realidade: ou todo mundo fala a mesma língua, ou está todo mundo danado, porque a gente simplesmente vai ter que ficar fazendo, para cada integração de imagem, a gente vai ter que ficar fazendo uma a uma. E aí, um pouquinho depois, vem a questão dos laboratórios e tudo mais, porque já as questões são muito mais de logística, né? Eles começaram a pensar, e se o hospital fosse digital? E aí veio o HL7. Um desses órgãos chatésimos que ninguém gosta, de gente fazendo padrão, né? Especificando como é que a coisa funciona, naquele papelzinho, escrevendo requisito. E aí é uma entidade de troca, integração, compartilhamento, recuperação de informações eletrônicas e aplicação em saúde, né? A gente tem uns 1.600 membros, está num tanto de país aí, tem mais ou menos umas 13 afiliadas, e a visão do HL7, através dessa non-profit aí, é isso, que as pessoas possam acessar os seus dados e relatar os dados de maneira oportuna, né? A filha do Brasil, ela começou na Unifesp, 20 anos atrás, com o grupo do professor Daniel Singulém. Hoje ela congrega virtualmente todos os especialistas relevantes do setor. A gente tem gente que trabalha com a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a Associação Brasileira de CEOs em Saúde, Associação de Startups em Saúde. A gente tem membros em diversos workgroups mundiais, tem no Conselho Internacional, tem o pessoal de educação e certificação, tem um negócio muito legal, professor, que é o chamado Reducing Clinician Burden, né? Reduzir a carga de trabalho. É uma coisa relacionada essencialmente à experiência clínica, né? E a gente tem muita gente também dedicada ao suporte de decisão clínica. Eu vou ter, isso aqui não é foco da aula aqui agora, mas a gente pode falar disso num outro momento. Só para vocês terem uma ideia, assim, esses dias eu puxei a capivara do SUS aí para saber como é que eram os sistemas, né? Aí eu esbarrei num documento lá também, falava o seguinte: o DataSUS tem um documento de 66 páginas e 300 sistemas.
Você lê, alguns deles são comuns, todo mundo sabe o que é, né? APAC, SINASC, CIVAM, SAMU, ESUS-AB, Mais Médico, Cidadão, etc. e tal. Além disso, tem os sistemas estaduais, municipais, e veio em 2011 uma história lá que foi uma publicação meio que provocativa, porque não tinham todos os padrões ainda amadurecidos, mas veio uma publicação que dizia como é que deveria ser a adoção de padrões de interoperabilidade no país. Essa portaria 2073 ajudou digamos, a progredir nesses últimos 11 anos um pouquinho da interpretação sobre a necessidade disso aí. A ANS, ela está muito desenvolvida no assunto, mas a questão é que a ANS, ela resolve uma questão, o problema da injeção de dinheiro na saúde suplementar. O TIS é um sistema muito baseado no espírito HL7 de resolver as coisas, e ele está associado a uma terminologia. Então, você tem um sistema de trocas de informação de saúde muito bem bolado, né, com todas essas coisas que eu falei para vocês, requisitos e tudo mais, e uma terminologia associada, que é uma terminologia com governança, tudo. Então, assim, se você tem alguma coisa que presta serviço para um saúde suplementar, invariavelmente você vai conhecer isso que eu estou falando, o TIS e TUS, porque isso aí vale dinheiro no seu bolso, né? Se você não faturar direitinho, você não vai ter o rendimento, vai comprometer o seu caixa. Esse modelo TIS está em evolução, e alguns modelos complementares estão em investigação, como, por exemplo, o uso do HL7 Fire na questão de ajudar a questão clínica, porque o TIS, como eu falei, o TIS não resolve o problema clínico, ele resolve o problema de contas, né? Então, leiam Estratégia Digital de Saúde 2020 2028, está muito, muito bem bolada, é um documento incrível, não é uma coisa assim que... um dia a Juliana, que é a chefe da Gabriela, falou para mim, cara, sobrevivi a 7 quedas de ministros, portanto, alguma coisa que eu estou fazendo aqui deve ter valor, né? Porque senão eu já tinha ido embora. Então, assim, acreditem na questão da RNDS, porque tem elementos lá incríveis, fundamentais para que um dos problemas principais, que é a integração público-privado, seja resolvido. Né? Essa estratégia está em revisão essa semana, inclusive amanhã eu sou relator junto com uma pessoa da ANS para falar justamente de integração público-privada, né? Que é um super desafio do nosso sistema. Mas, assim, voltando para a vaca fria aqui, quem chega nessa história de digitalização, né, se levar a sério as coisas, vai cair nisso aqui. O sujeito vai descobrir que tem um padrão TIS para troca de contas, existe um padrão para devices, que provavelmente você, professor Roberto, vai conhecer profundamente, que é o V2. E existe um padrão um pouco mais moderno para troca de informação clínica, chamado HL7 Fire, que digamos, mostrou toda a sua força através por exemplo, da RNDS na questão de exames e relatórios de vacinas, como está no celular de todo mundo hoje. E tem os padrões semânticos, alguns bastante conhecidos, outros não tanto. Então, o TUS é um padrão semântico, transporte de informação da terminologia da saúde suplementar, tem o SIGTAP, que é para o SUS, tem o LOINC para laboratório, incrivelmente pouco usado no Brasil. OpenAir, isso aqui é sensacional, todo mundo se apaixona por isso, é uma super representação dos conhecimentos clínicos. O CID-10, isso aqui é o conhecido livrinho surrado verde que está no consultório, né? Então, só que o que acontece? O CID-10, por exemplo, ele está em evolução. Então, está rolando agora uma evolução do CID-10 para um sistema que não dá mais para usar o livrinho verde surrado que está no consultório. Ele tem que ser eletrônico, porque as codificações são muito complexas. Uma codificação CID, por exemplo, alguma coisa do tipo H02.9, vai ser codificado eventualmente num CID-11 com 40 caracteres. Então, isso é impossível da pessoa fazer, ela tem que só dá para fazer isso através de computadores. Então, os sistemas têm que estar em evolução constante. E tem o Odyssey e o MOP, que é um negócio assim que, na hora que você fala isso aqui, o cara da inteligência artificial suspira, né? Porque ele fala, não, isso aqui é o graal do nosso serviço e tal, nós precisamos disso. Um negócio fascinante.
Mas eu vou voltar para um outro negócio aqui, que é acesso ao registro de saúde, né? A LGPD, ela fala o seguinte, né? Ela fala o quê? Eu quero os meus dados. Ela não define, no entanto, como você vai fazer isso. E aí não existe hoje uma modalidade formal, razoável, aceitável, prevista para isso. Cada um faz de um jeito. Então, um PDF, faz um xerox, tem o CD-ROM, tem o famoso fax, que é muito usado lá nos Estados Unidos por causa um jeito de escapar da RIPA, e etc. e tal. Como é que nós estamos vendo isso aqui no HL7? Nós estamos vendo assim, o caminho americano é o caminho de uma lei, começou em 2014, chamada Cures Act, né? É a lei da terapêutica. E ela define que você tem que ter acesso, você pode ter ou deve ter acesso digital aos seus dados de saúde e que eles não podem ser obstruídos. Então, essa cláusula da não obstrução impõe multa. Então, assim, se você chegar lá no guichê do hospital e pedir os caras te derem em papel, não, multa, entendeu? Tem que ser digital, e aí veio a regulamentação do Escritório Nacional de Dados, que é o semelhante ao DataSUS, que falou o seguinte, tem que ser em HL7 File. Então, a coisa está fechada no sistema informacional sintático em que o dado tem que ser transportado. Na Europa, a gente vê uma questão relacionada ao ponto de atendimento. Então, saiu agora, um mês atrás, uma lei de governança de dados. Provavelmente é o caminho que o Brasil vai tomar. O Brasil está vislumbrando todas as questões, inclusive essa ideia da RNDS de revisar a estratégia de saúde digital tem um pouquinho a ver com isso, né? Como é que nós damos passos adiante? E a gente vê essa questão provável, né? Através do ponto de atendimento, possível, através de portabilidade de dados que chamaram aqui de Open Health. Quem chamou de Open Health não leu a estratégia de saúde digital, porque esse termo foi dado aqui no Brasil só, né? Essa discussão é fascinante também, tem bastante pano para manga. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para o HL7 agora, para a minha brasa aqui, falar o seguinte, como que o HL7 foi trabalhando isso, né? Porque o FHIR começou em 2011, esse protocolo de troca de informações. Como é que o HL7 vê isso aí, né? Então, ele faz o seguinte, ele trabalha através de aceleradoras, e essas aceleradoras são relacionadas a uma non-profit, né? Então, a gente tem que ter agnosticismo total em tratar essas questões, inclusive tratar o governo de forma agnóstica, né? Tentar extrair coisas de que eles não podem fornecer, etc. e tal. Então, um projeto clássico do HL7 é o projeto Argonauta, que começou com alguns signatários importantes, como, por exemplo, a Apple, dizendo o seguinte, olha, nós reconhecemos que esse sistema aqui, técnico, esse arcabouço técnico que o HL7 está trazendo, parece o melhor para resolver o problema da digitalização, como o professor falou mesmo, o professor Roberto falou, eu quero que tudo esteja no seu celular. Então, reconhecendo isso, assinaram o projeto Argonauta. Mas tem outros projetos também, por exemplo, a Aliança Caring é uma aliança de pacientes, né, que a gente tem hoje muito pouco do letramento digital do paciente. Então, o Caring é uma iniciativa nesse sentido, letrar digitalmente o paciente. E, finalmente, agora, por causa da ONC, o que acontece? Eu falei lá que os caras trabalham lá no terrorismo, né? E está rolando um terror lá, que é o Final Rule da ONC, ele diz o seguinte, em dezembro de 2022, você tem que ter a sua API de interfaceamento em HL7 FHIR pronta, porque se o paciente pedir o seu dado, ele tem que requisitar através da API FHIR. Então, os caras estão numa verdadeira corrida de cavalo lá, para tentar levantar as APIs, e aí o HL7 veio com um projeto chamado FAST, que é o Task Force, para poder ajudar a criar essas APIs. Mas tem outras coisas fascinantes, por exemplo, o Smart on Fire e o CDS Hooks. Eu só vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas porque vale a pena a nota, né? O Smart on Fire uma resposta ao seguinte dilema, né? O meu dado está lá no prontuário eletrônico, mas eu tenho um device. Como é que o device fala com o prontuário eletrônico? Então, essa questão é uma questão comum no mundo inteiro. Todo mundo vai precisar de ter um device que está descentralizado
e tem um lugar onde ele gosta, é atendido, um plano de saúde, e o seu dado precisa fluir do device dele para o prontuário eletrônico. Então, a resposta disso, o HL7 deu através do Smart, em que ele já acopla as pecinhas de Lego, que são HL7 Fire, com o intercepto de segurança e a autorização do prontuário de receber as informações, o input das informações através dos devices. Então, quem não conhece, vale a pena saber que isso existe, que é muito interessante. E o CDS Hooks são servidores de leitura de contexto para apoiar a decisão clínica. Então, ele lê, basicamente, negócio de ciência da computação na veia, isso aí. Ele lê contextos, né, digitalizados já em modelos de HL7, e a partir desses contextos ele, digamos, devolve sugestões. Fala assim, cara, se você fizer isso, né, nesse contexto digital que eu li, não faz isso, faz aquilo, entendeu? Então, ele apoia a decisão clínica através também desses artefatos interoperáveis, né? No Brasil, como é que nós estamos lidando com essa história? O Brasil, desde 2019, eu estou empenhado aqui na liderança do Instituto a efetivamente colocar projetos em prática, né? Então, nós criamos um negócio chamado HL7 Lab, que é um projeto que já tem um foco... ele nasce no Brasil, mas já olhando para o exterior. Então, assim, digamos, a minha questão ali dentro do HL7 é de poder levar essa ideia para ser aproveitada por outras afiliadas, porque existe, assim, o pessoal que trabalha no HL7, normalmente, eles são voluntários, eles são muito técnicos, então eles não têm esse sabor de aplicação tão interessante como nós no Brasil precisamos fazer, né? Nós temos menos interessados nas questões das firulas e mais interessados em aplicação de fato. Então, a gente tenta intermediar, e a gente já tem projetos rodando, quando a gente precisa de diagnosticismo máximo. Por exemplo, eu tenho 2 fabricantes de equipamento do mesmo setor que precisam ter acesso a um município. HL7 no meio, porque aí a gente faz uma interface desse município, quer dizer, o município acorda com a non-profit para fazer um interfaceamento com 2 tipos de sistemas que, em tese, são competitivos. Então, esse tipo de coisa que a gente está interessado. A gente tem como que o HL7 materializa as iniciativas dele? Através de um negócio chamado guia de implementação. Então, a gente tem uma iniciativa muito interessante do laboratório de também apoiar que as guias de implementação sejam o mais aderentes possíveis com as guias de implementação canônicas do HL7. E aí, com isso, a gente pretende acelerar e dar escala para as coisas acontecerem mais efetivamente aqui no Brasil. Esse aqui é um pouquinho do nosso time, né? Eu, o professor Sabatini, que é um veterano de guerra aqui com 50 anos de educação, eu hoje tiro o chapéu, eu acho que ele é o educador em saúde digital mais importante do mundo. A Neuza, que é nossa braço direito do laboratório de interoperabilidade, e o Gib, que trabalha um pouquinho na questão de certificação e empreendedorismo.